Sônia, passa o microfone para o senhor Marcos Leôncio. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer ao presidente da comissão, o deputado Benjamin Maranhão, e dizer que o tema indenização de fronteira é um tema bastante atual, embora seja algo que venha sendo discutido com o governo federal nas mesas de negociação do planejamento desde 2012, né? Já tenha sido objeto de decisão do Tribunal de Contas da União dizendo as deficiências sobre a questão da política de fronteiras. Esse tema é atual porque nós estamos vendo aí, né, o dilema da Europa, a questão das fronteiras, a questão dos refugiados, e o Brasil não está muito longe disso. Nós estamos discutindo no Brasil, nessa casa aqui, uma nova lei de imigração, tem uma comissão especial para discutir uma nova lei de imigração. Nós somos um país, pelo vídeo mostrado aqui, com uma tríplice, várias tríplices fronteiras, com problemas os mais diversos, e trazendo essa questão para o problema atual do Brasil, que é uma crise política e uma crise econômica, eu entendo a ausência dos membros do governo federal nesta audiência pública. Por quê? É muito difícil, tanto alguém da Casa Civil como do Ministério do Planejamento, vir aqui explicar por que a indenização de fronteira ainda não foi efetivamente aplicada. Porque, como muito bem foi dito aqui, ela foi feita num acordo assinado pelas entidades com o governo, um acordo firmado por todos em 2012, entrou dentro da Estratégia Nacional de Fronteiras do governo federal, a ENAFRON, tinha recursos, tinha um programa específico para fronteiras, fazia parte do programa do governo federal o fortalecimento das instituições na fronteira. A iniciativa da Lei 12.855 foi do Executivo, né? Quem tem que regulamentar, está escrito aqui, ato do Poder Executivo, ou seja, o governo que governa decide e baixa um decreto, basta que ele governe, é assim, não é culpa das entidades ou das categorias a não definição de quais são as unidades a serem beneficiadas, porque um governo que efetivamente governa, ele baixa o seu ato e decide quais são as unidades que devem ser beneficiadas. Estava previsto no orçamento de 2015, rubrica orçamentária prevista, dinheiro que foi retirado e utilizado para uma outra finalidade que não sabemos qual, né? Então é muito difícil realmente alguém do governo vir aqui fazer uma justificativa de por que isso não está sendo implementado. E tudo isso chega a uma grande questão, que é crise de credibilidade, de confiança. Como é que nós vamos poder acreditar em autoridades públicas que assinam acordos, que promovem leis, que separam recursos orçamentários e depois não cumprem nada disso, passados mais de 2 anos? Para vocês terem uma ideia, isso também não é inteligente do ponto de vista econômico. Por quê? Como foi mostrado aqui, nós estamos falando de medidas de combate a um pacote fiscal. A Casa está querendo discutir um pacote fiscal, recursos. Ao você precarizar as unidades da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, os fiscais agropecuários, a importância do agronegócio nesse país, a sonegação, o contrabando, o descaminho, quanto recurso que está fazendo falta neste momento para o pacote fiscal, de ajuste fiscal do governo, está se perdendo por uma precarização dessas instituições públicas. Para quê? Para transformar R$ 91, porque R$ 91 em 2013, que é o valor da indenização de fronteira, hoje, em 2015, com uma inflação só deste ano, né, próxima de 9%, sem contar dos anos anteriores, não é mais R$ 91. Quando isso aqui efetivamente sair do papel, isso será uma lei com letra morta, porque a finalidade dessa lei, que era indenizar, reembolsar, impedir que servidores dessas instituições saíssem de suas unidades,
já não vai custar nem R$50, não vai custear as despesas que essas pessoas, esses servidores têm nessas unidades. Então, essa economia tola, eu não regulamento para poupar R$91, é uma economia que custa muito caro ao Brasil no combate à sonegação, ao contrabando de agrotóxico e outras questões criminais, econômicas e a própria outras atribuições que todas essas instituições têm. Então, é isso que nos deixa extremamente... a gente não consegue compreender. E agrava-se ainda mais com a seguinte situação. Dentre as medidas do pacote fiscal que o governo manda para essa casa, tem lá, fim do abono de permanência. Então, vários servidores que estão já prontos para se aposentar, com o fim do abono de permanência, nessas unidades que são de difícil provimento, irão deixar essas unidades. Mas para coroar ainda mais o brilhante pensamento de gestão pública, eu fecho ainda a porta de entrada, eu suspendo os concursos públicos. Então, eu não faço concurso para essas unidades, eu obrigo as pessoas que estão nessas unidades a se aposentarem e não dou a indenização para aqueles que ainda não têm condições de se aposentar. O que é que essas pessoas vão fazer? Vão fazer o que está acontecendo na unidade de Cascavel da Polícia Federal. Está lá, recrutamento para recomposição de efetivo. É um nome técnico bonito para dizer o seguinte, as pessoas que estão lá foram embora, porque não têm condições, são pessoas que fizeram um concurso, que normalmente não são daquela região, que estão sobrecarregados por um excesso de trabalho enorme, e vão buscar unidades com melhor condições de trabalho. Deixam essas unidades. Pelo raciocínio do governo, veja só, Cascavel não seria uma unidade de fronteira. Embora todos os dias Cascavel faça prevenção, repressão e controle e fiscalização de delitos transfronteiriços, algumas mentes brilhantes do governo entendem que Cascavel não seria uma unidade digna de receber uma indenização de fronteira. Então, são essas questões que nos deixam realmente abismados com a falta de visão estratégica com que é lidado a gestão pública neste país. E aqui na Comissão de Trabalho, que é com certeza a seara, o local adequado para a gente discutir o serviço público brasileiro, que está sendo discutido desta forma tão amadora, tão pouco profissional, tão improvisada, que é um exemplo clássico. A indenização de fronteira serve para mostrar isso. Uma crise política de credibilidade, um ajuste econômico atabalhoado, que precariza o serviço público. Mas o que é que isso tem nos levado? Todas as entidades a judicializar. Olha só, outro grande problema, esse governo, o Ministério da Justiça, da qual a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal fazem parte, todos os dias fala acesso à justiça, precisamos diminuir o número de judicialização nesse país, que tudo nesse país vai ser resolvido com processo na justiça. Quem é o grande fomentador da judicialização? O próprio governo, ao não cumprir as leis que edita, a não honrar os acordos que assinam. Então, novamente, a contradição que gera o quê? Falta de confiança e credibilidade. E o judiciário brasileiro? Preciso aqui fazer esse registro. Nossas entidades entraram na justiça pedindo que fosse cumprido essa lei. Algumas entidades tiveram êxito e outras não. É extremamente revoltante, deputado, e aqui é preciso registrar, que o mesmo judiciário que estende, ou administrativamente, ou através de liminar, um auxílio moradia de R$ 4.300 para os membros do Poder Judiciário em todo o país, unidade de fronteira ou não, unidade de difícil provimento ou não, é o mesmo judiciário que lembra o seguinte, em relação a esses servidores do Executivo, eu não posso conceder a liminar que eu concedi para os R$ 4.300 de auxílio moradia, mas eu nego uma liminar para R$ 91, né, dessas carreiras, mas concedo uma liminar de 4.300 para estender a todos os membros do Judiciário. Então, isso também mostra a falta de coerência, né, com que a coisa pública, seja ela na gestão do Poder Executivo, seja mesmo no controle jurisdicional, é feito nesse país. Felizmente, nós temos magistrados neste país que merecem nosso reconhecimento. E decisões aqui que eu quero registrar, de uma magistrada que diz o seguinte, o mesmo Supremo Tribunal Federal,
que estendeu de forma a liminar o auxílio moradia de R$ 4.300 para os membros da magistratura, é por essa decisão que eu também estou estendendo de forma a liminar R$ 91 de indenização de fronteira aos delegados de Polícia Federal. Então, essa magistrada merece meu reconhecimento porque mantém a coerência e o espírito republicano que deve ter no Poder Judiciário. Respeito os demais com sua convicção, mas que se mostram incoerentes diante de fatos que estão aí notoriamente postos. Então, esse é o sentimento que fica de profissionais que são dedicação exclusiva, fizeram concurso para o serviço público, para se dedicar a essa carreira e veem todos os dias, com esses pequenos gestos, se sentindo desvalorizados, desmotivados. E, acima de tudo, ninguém vai cobrar que a arma utilizada pelo tráfico de drogas no Rio, em São Paulo, em assaltos a bancos, do ministro do Planejamento, do ministro da Casa Civil ou da Presidente da República. Sempre vai haver alguém para dizer o seguinte: o que estava fazendo a Polícia Rodoviária Federal, o que estava fazendo a Polícia Federal? Tentando trabalhar, se o governo deixar. Obrigado. Agradeço.